Hello, pessoas! Mais uma live Setembro Amarelo e hoje eu queria falar um pouquinho sobre os desafios da mulher, da empreendedora, principalmente quando ela tem filhos. Na realidade, eu quero trazer a minha experiência pessoal, quando, por exemplo, meu pós-divórcio, onde eu estava sozinha com duas crianças e precisava empreender, por quê? Porque as contas vencem, né, pessoas? As contas vencem, os boletos vencem e eles não perdoam. Quer saber se você tá bem, se tá ruim, se tá... Não quer saber. O boleto vence e ele não perdoa. Então, bom dia para todo mundo que está entrando. Quero falar um pouquinho sobre do desafio da mulher empreendedora com filho, principalmente mães solos. Então, eu quero trazer a minha experiência pessoal do meu pós-divórcio, início de empreendedorismo, principalmente sendo mãe de duas crianças, né? Como que foi essa trajetória aí, especificamente da parte materna. Então vamos lá, como sempre eu deixo uma frase e para mim essa frase é frase de cabeceira, é minha frase, é a frase que eu adotei na minha vida desde 2017. É o que me traz resultado, é o que me trouxe resultado, é o que traz resultado para as minhas clientes que fazem o que eu falo. Bom dia, luz maravilhosa, né? Olha como a pele ficou cheia do glow. Adorei também, tá? Investimento de milhões, mas enfim. A frase é que todo mundo, provavelmente, a grande parcela que tá assistindo aqui já até sabe, que é básico, bem feito, mínimo com constância. É fazer o básico bem feito e o mínimo com constância. Essa é a minha frase, gente, de cabeceira, assim, que inclusive eu deveria tatuar ela em algum buraco aqui que eu achar em mim. Ainda tem muito lugar, tá, gente? Eu deveria tatuar, básico bem feito e mínimo com constância. Essa, sem sombra de dúvida, é a minha frase de cabeceira, é o que me ajudou a passar por várias coisas que eu passei na minha vida, principalmente após o meu divórcio. Então, ontem eu falei sobre depressão pós-parto, né? Eu falei sobre um pouquinho desse meu período antes do divórcio, né? Eu falei sobre essa trajetória que eu tive, principalmente na questão focada mesmo na depressão pós-parto, que não é lá uma coisa muito simples e muito menos um tema confortável para mim, mas eu sei que muitas mulheres passam pela depressão pós-parto. A live tá aqui no meu feed no Instagram e também está no YouTube, para quem quiser ver. Até porque muita coisa que eu vou dizer aqui foram coisas que eu já fui resolvendo antes de me divorciar. A questão é o seguinte, chegou 2019, casamento aparentemente estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo, família linda, comercial de margarina, todo mundo bem, feliz e sorridente, aparentemente. E aí a pessoa vira assim, do nada, não te amo mais, quero me separar. Oi? Não te amo mais, quero me separar. Eu tenho certeza? Amor é um negócio pesado, hein? Se falar que não tá mais apaixonado, até confesso, né? Muitos anos de relacionamento, mas amor é um negócio pesado. E foi, gente, literalmente de um dia pro outro. Tipo, eu literalmente fui pega de surpresa. E eu, assim, levei uma maior, acho que uma das maiores porradas, se não a maior porrada que eu levei na minha vida, assim, que foi um despertar. Não te amo mais, quero me separar. Eu já fui. E voltei. Igual o João Bobo. E na época, a minha filha menor, ela tava com 2 anos e 8 meses, gente. 2 anos e 8 meses. Ela ainda usava fralda. A baby demorou bastante pra poder falar. Hoje eu tenho que quase mandar ela calar a boca. Às vezes eu tenho que falar, filha, menos. Que a bichinha fala pra caceta, né? Quem será que ela puxou? Mas, quando eu me divorciei, lá atrás, ela tinha 2 anos e 8 meses, usava fralda, não falava direito. Tem um enorme problema com seletividade alimentar. Ai, meu Deus. E aí começa a minha trajetória, que talvez eu possa ajudar você em coisas que não que eu tenha feito, mas que eu tenha... Então, sobre a questão de sinais no meu divórcio. Não, Karine.
não consegui ver. Isso eu até já falei em um outro vídeo meu. Eu não consegui ver nenhum tipo de sinal. Não consegui ver nenhum tipo de sinal. Por quê? Eu tava com uma criança pequena, né? Que era a baby. A gente trabalhava muito, mas, cara, a gente tinha uma rotina muito estabelecida, muito certinha. Escola dominical de manhã, culto de noite, atividades na igreja, incluindo juntos. Então, assim, a parada aconteceu numa surdina, muito surdina. Tipo, uma parada muito bem feita até o momento onde tudo se caga, né? Porque isso é normal, tá bom, gente? Não tem nada que fique encoberto debaixo desse céu. Uma hora é revelado, tá? Mas eu, nessa lacuna, desde que eu, né, enfim, engravidei, até o meu divórcio, eu não vi nada suspeito. Assim, não vi nada suspeito. Não vi. É isso. Não vi, não detectei. A gente tinha funções na igreja, né? A pessoa era líder e tudo mais. Então, tipo, não sei, gente, eu não vi. E aí, beleza, a gente se divorciou, a pessoa foi embora. Eu fiquei aqui. E só que a gente tinha uma rotina muito certinha, que era... eu acordava de manhã, 4h40 por aí, descia pra correr, e a baby saía do quarto e vinha aqui pro meu quarto ficar com o pai. Todos os dias de manhã era assim, até eu me divorciar. E aí, o que acontecia? A baby saía do quarto, eu já não podia mais descer, e ela vinha e cadê fulano? Cadê papai? Cadê? E aí, gente, eu como mãe, e eu acredito que você que é mãe, e às vezes tá num relacionamento ruim, e fica com nele por causa dos filhos, não faça isso. A gente sofre mesmo, a gente sofre junto com eles. Mas, acredite, passa. Passa. O meu filho mais velho, ele sentiu muito, mas foi bem diferente da minha filha mais nova, infinitamente diferente. Porque a minha filha mais nova, ela era baby, ela não entendia como que funciona. Ela não conseguia, por exemplo, eu não conseguia falar com ela de forma qual ela entendia. Tipo, ó, esse fim de semana você vai ficar com a mamãe, aquele fim de semana você vai ficar com o papai. Na cabeça dela, foi muito difícil. Então, aí é onde, pra mim, foi um dos períodos mais problemáticos. Por quê? Eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que cuidar das crianças, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar de mim e administrar tudo que as crianças também estavam sentindo, a falta, a mudança, de certa forma, uma mudança de rotina. Não, só a falta da pessoa. Então, por isso que normalmente eu falo, ó, tenha rotinas muito estabelecidas. Muito estabelecidas. A rotina que hoje vocês veem eu vivendo com os meus filhos é a rotina que eu vivia antes também, quando eu era casada. Então, o que aconteceu? A pessoa pegou, saiu pelaquela porta e a vida aqui continuou da mesma forma que a gente mantinha, né? Eu alterei, por exemplo, mais coisas minhas, que antes eu me exercitava, corria de manhã, hoje eu não tenho condição mais de sair de manhã para correr, e aí eu tenho que me exercitar dentro de casa. Já hoje em dia, eu consigo, por exemplo, eu troquei a corrida que era de manhã para descer para de noite, porque o Daniel tá acordado e aí ele fica olhando a irmã dele, que eu corro aqui dentro do meu condomínio. Então eu fiz assim, mudanças muito pequenas de rotina, mas por ter uma rotina muito estabelecida, isso me ajudou muito, muito a lidar com os meus filhos, nesse processo de separação, no processo dessa quebra, né, de rotina. A gente tinha uma rotina, por exemplo, de fim de semana muito estabelecida. E para mim, os fins de semana eram o cu do cu do cu. Os primeiros fins de semana era o cu do cu. Era o cu. Era uma merda. Porque a gente tinha uma rotina muito certinha. Sábado, fulano comprava o pão, a gente sentava, comia, batia papo, conversava com as crianças.
ia pro mercado, voltava, fazia alguma coisa de noite, e aí no domingo, escola dominical, almoço de domingo, descansava à tarde, ia pra igreja. Era uma parada muito fechadinha, e as crianças também estavam acostumadas. Esse período do início, para mim, foi cavernoso. Os fins de semana, tinha fim de semana que eu só chorava. Chorava largado. Por quê? Porque eles também sentiam. Aí, a questão da Baby, para mim, foi mais complicado, porque quando eu comecei, né, foi passando o tempo, ela começou a sentir muita falta, porque a pessoa literalmente, às vezes, passava 10 dias sem ligar, sem fazer videochamada, passava, às vezes, até 15 dias. E aí ela chorava, tinha dia que ela chorava copiosamente, ela queria ficar agarrada em mim aqui, e ela ficava 2 horas gritando o pai. Gente, quem é mãe sabe que 1 minuto que eles choram a gente já fica desesperado, né? E aí você imagina 2 horas a garota chorando, não conseguindo falar direito. Leice, amor, você tá aqui, você tá nessa comigo desde antes. E ela chorava muito. E eu fazia o quê? Na época eu trabalhava aqui no meu quarto, eu colocava ela enganchada assim em mim, na cadeira, e com o computador, e ela ficava gritando, chorando, e eu trabalhando. E a minha cabeça tava fodida, gente. Por quê? Porque ver seu filho chorando, não poder fazer nada, é horrível, tá? Então, assim, tu vai passar por isso. Mas eu hoje, conhecendo várias mulheres, não vale a pena você ficar num relacionamento ruim com a criança também. Por quê? Porque o sofrimento vai ser quase que para sempre, tá? Então não vale a pena. Eu conheço mulheres que estão no relacionamento por causa dos filhos, mas o marido bate nela na frente dos filhos. Porra! Na minha cabeça não faz o menor sentido. Aí você tá num relacionamento porque você tem filho com o cara, mas o cara bate em você na frente das crianças. Gente, não dá, né? É difícil? É difícil. Principalmente pra gente que empreende, sim. Só que o empreendedorismo, ele me salvou de certa forma. Por quê, Dani? Porque se eu tivesse que trabalhar fora, se eu tivesse um horário muito rígido, meus filhos sofreriam ainda mais. Por quê? Porque além de eles estarem passando naquele processo de falta do pai, por exemplo, eles ainda teriam o processo da falta da mãe. Então seria o pai, né, foi embora, arrumou outra pessoa, arrumou outra família, e foi com Deus, e aparece de 15 em 15 dias, né, lá no passado era muito mais problemático. Hoje em dia, graças a Deus, não posso reclamar muito, mas também os meus filhos já estão super acostumados, super adaptados. Eles, tipo, se a pessoa não ligar os 15 dias que fica sem, para eles, Inês é morta. Tipo, tanto fez, tanto faz, tá? Quem perde com isso? A pessoa. Por quê? Por exemplo, o que eu identifiquei na Baby? Ela sofreu muito, eu sofri junto com ela. E aí é onde eu ouvi da minha terapeuta, e eu vou dizer pra vocês aqui. E aí a gente fica tentando ter um bom relacionamento com a pessoa. Só que, gente, nesse processo de separação, nem sempre dá pra gente ter um bom relacionamento. Às vezes é melhor literalmente a gente se afastar. Então, às vezes eu mantinha um bom relacionamento, se é que vocês me entendem, para que as crianças tivessem um acesso maior, videochamada e coisas desse tipo, para que, de certa forma, eles não sofrerem tanto. Só que quem ficou na merda fui eu. E aí a minha terapeuta virou e falou assim, olha, você precisa entender que a sua filha, ela vai cobrar a sua negligência com você quando ela crescer. Por quê? Porque ela não vai lembrar disso. E, gente, acreditem, ela não lembra desse período.
A primeira vez que eu fui mexer numa caixa de fotografia que eu tenho aqui, que tinha um álbum do meu casamento, a Baby, isso foi esse ano, ela levou um choque. Ela levou um choque, ela... Você e papai? Aí eu, de noiva? Eu, Ela não lembra disso. Ela não lembra desse período de choros, de 1h30 chorando, de 2 horas chorando. Ela não lembra, até porque, por mais que ela ficasse 2 horas chorando, ela estava comigo, agarrada aqui na minha cintura, e estava comigo. E passava aquele período, ela ia assistir desenho, porque em 2019, na realidade, ela ia para a escola na parte da tarde, só que aí veio o 20, veio a pandemia, e aí sim ela não tinha mais escola, o que foi assim, foda. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. Mas aí eu volto. A questão da rotina, ela é fundamental. Fundamental para que você consiga passar por um negócio chamado processo. A rotina, ela é fundamental. E é só a sua rotina? Não, é a sua rotina, a rotina dos seus filhos. Precisa criar nas crianças um senso de equipe. Hoje eu tenho uma equipe na minha casa. Nós temos uma parceria mútua, onde eu criei isso na cabeça dos meus filhos, no coração dos meus filhos, na forma deles pensarem. É literalmente um mindset de familiar. E a família, gente, não quer dizer que você tá lá papai, mamãe, filhinhos e que vocês são família. Às vezes tá papai, mamãe, filhinho, cada um num universo diferente. Aqui é eu e os meus filhos. Fim de papo, morreu Bahia. E nós somos uma família, de verdade. A gente faz os nossos almoços de domingo, a gente senta junto, a gente conversa. Quando não dá para ir para a igreja fisicamente, a gente assiste o nosso culto no domingo à noite, comendo e cantando juntos. É um senso de família, é um senso de equipe. Eles fazem uma zona quando estão no fim de semana comigo. Quando chega no domingo à tarde, todos dois faz a sua parte. A Baby arruma as coisas que ela bagunça, o Daniel arruma o quarto dele e eu vou só limpando. E muitas vezes também eles lavam o banheiro juntos. Então, assim, aqui a gente tem um senso de equipe. Eu criei isso nos meus filhos e deixei bem claro para eles toda a realidade em termos de separação. Ó, papai e mamãe se separaram. Papai vai viver a vida dele, a mamãe vai viver a vida dela, naquilo que a mamãe escolher. O papai vai viver a vida dele, naquilo que ele escolher, e a gente vai respeitar, e a gente pode viver todo mundo bem. Óbvio que lá atrás eu tive muitos problemas, mas hoje, também por uma questão de maturidade, por uma questão de blindar, uma questão de pegar e fazer tudo mesmo. A pessoa quer ajudar? Legal. Não quer? Legal também. Segue o baile, segue o fluxo, cumpra com a tua parte em termos de acordo de divórcio, eu cumpro com a minha parte em termos de acordo de divórcio. E bora, querido, porque a vida não para e a gente tem que ralar mesmo. Fuck you, porque eu tinha um plano específico na minha vida, tenho um plano específico na minha vida, na vida dos meus filhos. Ah, lá em 2019, 2020, era fácil? Nunca foi fácil e continua não sendo fácil. E continua não sendo fácil. Só que hoje pra gente é natural, é normal. Por quê? Porque lá atrás eu comecei a criar esse senso de equipe na cabeça dos meus filhos. Esse senso de normalidade em termos de separação. Ó, é normal, tá bom? A gente não casa pra se separar, não, a gente não casa pra se separar. Mas pode acontecer X, Y coisa. Eu aqui, principalmente com meu filho mais velho, eu converso sobre tudo. Sabe o que é tudo com ele? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Meu filho mais velho, quem teve a oportunidade de conversar com ele, o moleque tem um nível de consciência elevadíssimo. Elevadíssimo. Claro que ele é muito questionador, o que faz com que fique muito mais tranquilo esse nosso bate-papo, tá? É muito mais tranquilo. Ele gosta de conversar, ele gosta de perguntar, ele gosta de me ouvir, ele gosta muito.
Vários insights, inclusive, eu já tive conversando com meu filho. Então, ele gosta disso. E assim, é um moleque que realmente eu tenho um super orgulho. E a Baby também tá na mesma vibe. Mas assim, gente, é trabalho duro. É trabalho duro. Mas te dá muito orgulho depois. Então, no momento em que você tá passando por aquela situação, a gente fica meio doidona mesmo, a gente acha que aquilo não vai passar, a gente acha que não vai viver mais. Eu ficava o quê? Doida! Mas confiei muito em Deus também, gente. Confiei muito em Deus que, cara, era um ciclo que eu ia passar na minha vida. E que eu precisava de uma fonte de renda que eu pudesse ter uma certa liberdade e mobilidade de tempo e de espaço. Que é o quê? O empreendedorismo. O empreendedorismo, principalmente aqui no digital, ele te dá uma mobilidade de tempo, uma mobilidade geográfica, né? Onde eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu posso fazer o meu horário. Você também pode fazer isso. Então, quando as consultorias vieram para mim, quando também veio a pandemia e a pandemia me ajudou muito, porque eu peguei isso como uma oportunidade de vida para mim. Cara, hoje eu consigo trabalhar só com meu celular. Eu consigo sair e tudo eu tenho no meu celular. Hoje eu posso atender pessoas aqui em casa, eu posso atender no cowork, eu posso atender na casa de algum familiar, eu posso atender em outro estado se eu tiver que fazer alguma viagem. Eu posso atender pessoas em qualquer lugar. Lá atrás, até eu conseguir criar, de certa forma, uma metodologia, foi bem difícil. Claro, óbvio. Então, assim, eu já tô te falando que é difícil? Sim, é difícil. Vale a pena? Muito. Mas demanda o quê? Tempo. É desafiador? Sim. E aí é onde não dá, gente, pra virar e falar assim: eu não tenho disciplina. Eu não gosto disso. Tu vai ter que fazer sem gostar. Tu vai ter que focar no básico bem feito, no mínimo com constância. Eu tô cansada hoje, não vou fazer nem que seja 10 minutos. Não, eu vou fazer nem que seja 15 minutos. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu não vou ficar questionando se eu gosto de fazer, mas eu preciso fazer. Eu preciso porque a minha vida depende disso. Eu preciso porque os meus filhos dependem disso. Se a gente ficar correlacionando as recompensas como algo prazerosíssimo, que seja, eu vou fazer exercício porque eu vou ficar gostosona. Bacana, você quer isso? Não é assim que eu faço. Por quê? Porque o exercício físico, ele me ajuda a ter mais energia, mais resistência. E eu não faço para ficar gostosa, eu faço para ter mais resistência. Assim eu consigo cuidar dos meus filhos melhor, de uma forma mais leve também, tá? Então tem que ter disciplina. Isso não tem que ser um problema ou algo pesado. Isso na realidade é o básico, caralho. Como que tu quer alguma coisa na sua vida se você não tem horário para acordar, para dormir? Não vai? Como que você quer empreender se você não come bem, não se exercita, não tem rotina, não tem horário? Não existe, amigo. Tu vai ficar remando, remando, remando. E o problema não é esse, gente. Porque todo processo, principalmente de divórcio, é um luto. E o luto, ele precisa ser vivido. Teve momentos que você ficou na fossa? Teve algumas situações pontuais que eu fiquei, muito na fossa, que eu me lembre, assim, que foi 2 dias em especial, que eu nem banho não tomei, eu não comi, eu liberei, aí é onde vai, né? Eu fiz a rotina das crianças, vou vir pra minha cama, chorei, largado, deitei, eu nem tirei a minha roupa, eu não tirei maquiagem, eu não tomei banho, eu não comi, eu não nada, eu só deitei na minha cama em posição fetal e fiquei até 5 horas da manhã. Aí eu levantei, olhei, porque aqui no meu quarto tem vários espelhos, tem espelho aqui, tem espelho ali na frente. Eu literalmente levantei, me dei 4 tapas na cara, de real, gente, de real. Eu olhei pro espelho assim, eu sou a filha da puta. Dei 4 tapas na cara. Tu acorda agora, caralho! Quando eu falo essas coisas pra você.
Eu fiz isso comigo. Vai tomar um banho e vai colocar pra jogo, porque daqui X tempo você vai conseguir o que você quer na sua vida. E aí eu fui, tomei banho. Foi os melhores 4 tapas na cara que eu me dei. Eu me dei. Claro que também teve amigas que me ajudaram muito, muito, muito nessa trajetória. Minha psicóloga, eu troquei, inclusive, de terapeuta no processo. Eu fazia com uma terapeuta e depois eu falei assim, não, preciso mudar a abordagem. Então, gente, o processo é difícil? É difícil, querida. Mas é difícil para todo mundo, a gente não é especial, saca? A gente não é especial. É só você entender que é um ciclo e que vai passar. A questão é o como. Sem disciplina e sem rotina, quem vai sofrer? Todos os envolvidos, você e seus filhos. Porque tá todo mundo sofrendo, é um luto. Mas você pode estender isso pro resto da sua vida, sabe? E você provavelmente conhece pessoas que se divorciaram. Cara, eu não vou nem entrar muito em você, mas eu vou falar de mim. A minha mãe, ela se separou do meu pai, eu já estava até velha, eu tinha 14 anos de idade quase, quando eles se separaram. Ela não conseguiu superar a separação até há quase 3 meses atrás, quando ela faleceu. Ela não conseguiu, ela nunca se abriu para ficar com ninguém, para amar ninguém, para viver, para nada. E eu falava com ela, mãe, você precisa namorar, cara. Você precisa viajar, você precisa querer viver. Você precisa fazer a sua vida. E não, ela literalmente carregou isso até os 70 anos de idade dela quando ela faleceu. Sempre vai ser uma opção nossa. Viver aquele luto, viver, sofrer, chorar, se dar na cara, tocar a parede, gritar, correr chorando. Porra, não sei. Eu corria chorando, eu me dei tapa na cara, eu me dei soco na parede, eu gritava na janela, E, porra, em menos de 2 anos, eu refiz a minha vida. Por quê? Porque eu não queria ficar agarrada naquilo. E eu tive uma experiência que era a minha mãe. A minha mãe, ela usou a aliança. Ela se separou do meu pai, tinha 14 anos. E ela ficou usando a aliança de casamento. Meu pai já tinha outra mulher. Olha que loucura. Meu pai já tinha outra mulher. E ela usava a aliança de casamento até os meus 21 anos de idade. Ela ficou usando a aliança. Eu que mandei ela tirar aquela merda. Eu falei, você tira essa merda desse dedo aí agora e se permite viver. Eu sempre fui braba, né? Eu vivi isso, eu vi isso na minha mãe, gente. E o que ela conseguiu na vida dela? Uma amargura grande, enorme. Enorme. Eu tentei ajudar de todas as formas que vocês possam imaginar. Mas eu sou filha, né? Dizem que a gente não tem muita moral. Eu vi isso. Então vai ser sempre a gente que vai escolher. Escolher. E toda vez que eu faço uma live sobre empreendedorismo feminino, eu falo a mesma coisa. Qual a importância do empreendedorismo feminino para mim? Possibilidades. Possibilidades da mulher escolher aonde ela quer estar, ficar, com quem ela quer partilhar a vida dela, qual o tipo de vida que ela quer, qual o lugar onde ela quer frequentar. Sim, é o empreendedorismo que faz isso, é a educação financeira, é a contabilidade, é a inteligência emocional. Não viaja na maionese, não, é o dinheiro, é a grana. Se eu não tivesse conseguido passar pelo processo inicial do empreendedorismo, de conseguir me sustentar os meus filhos, ganhar dinheiro, eu não estaria aqui falando com vocês. É surreal. É surreal. Não daria. Eu, em menos de 2 anos, eu consegui juntar grana o suficiente para poder reformar o meu apartamento, colocar o meu apartamento do jeito que eu queria. Era o sonho da minha vida quando eu me divorciei. Quero fazer o meu apartamento, quero deixar o meu apartamento do jeito
que seja que eu olhe e falo assim, essa é a minha casa. Ele tem a minha cara, a minha identidade. Eu gastei 12 mil reais. Foi, ó, 12 mil reais que eu nunca na vida inteira, em momento nenhum do meu casamento, em 2 pessoas, eu consegui ver 12 mil reais na minha conta. Nunca. E poder reformar meu apartamento à vista. E não comprometer a minha reserva financeira. Caralho, gente. Isso não tem nem palavras para descrever a satisfação quando eu entrei na minha casa, estava reformada, os meus filhos estavam com o pai, eu tinha acabado de voltar de um congresso e eu falei, caraca, bicho, que top! Me fudi tanto, caralho, me fudi tanto! Aguentei! O processo do empreendedorismo, gente, no início, é um cu. Não vou ficar romantizando nada pra vocês, não. Não tem romantismo, não. Tem, ó, resistência. E aí, uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, com as minhas clientes, raiva. Qual foi a sua motivação? Raiva. Nossa, é raiva? Pensa numa pessoa raivosa. Raiva. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Agora eu vou ser a Daniele Dornelas. E fuck you todo mundo. E ó, foi a raiva. Por quê? Porque quando eu estava extremamente fragilizada, tudo e qualquer coisa me deixava péssima. Péssima. A vontade era deitar em posição fetal. E eu comecei a trabalhar a minha cabeça, gente, literalmente. Como? Eu colocava um post-it no meu computador assim, não se fragilize. Não se fragilize. Não se fragilize. Pra mim, era muito difícil isso. Muito difícil. Porque eu, assim, eu sou uma pessoa boa. Quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou boba, eu sou divertida. E sou boa. Por mim, eu ajudo todo mundo. Chegou chorando, fudeu, ganhou meu coração. E às vezes até isso é um problema pra mim. Hoje, eu tento identificar quando a pessoa quer se aproveitar de mim. Só que lá no passado eu não tinha o controle e o equilíbrio disso. Então eu era uma pessoa extremamente fragilizada. Qualquer porrada, eu não caí, levantava, eu caía e ficava em posição fetal chorando. Ai, meu Deus. E eu comecei a colocar o post-it no meu computador. Não se fragilize, não se justifique, não se fragilize, não se fragilize. Aquilo ficava olhando, tinha dia que eu ficava olhando e as lágrimas iam caindo. Uai, gente, vida real, cara. Ah, você é forte. Então, eu me permito chorar, me permitir chorar, me permitir sentir, sofrer, doer, e dói fisicamente, me permitir tudo isso. Por quê? Porque eu sabia que se eu conseguisse transcender, que é o significado dessa tatuagem minha, se eu conseguisse transcender esse momento da minha vida que eu estava passando, eu ia conseguir outras coisas muito maiores. Então, o meu foco não ficou na minha dor, não ficou na minha separação, não ficou no sofrimento dos meus filhos, não ficou em nada disso. Ficou, hoje eu tenho a possibilidade de refazer a minha vida. Eu vou silenciar os fatores externos e vou focar no resultado que eu quero, que eu sei que não é agora. Com muita consciência. No meu planejamento, o primeiro planejamento que eu fiz, gente, o meu planejamento era a realização das coisas que eu coloquei em 2025. Bom dia, amor. Em 2025. Eu estou em 2022. Metade das coisas que eu coloquei para ser realizada em 2025, eu realizei antes. Bem antes. Por quê? Porque eu fiquei ali, ó. Em vez de eu ficar com com os meus pensamentos na dor, ok, estou sentindo dor, estou muito puta, tudo bem, fazer o quê? Eu não sou especial, agora eu vou focar
na possibilidade que eu estou tendo aqui, estou vendo aqui, que foi o empreendedorismo. Quando eu vi essa possibilidade, quando eu vi essa oportunidade de me jogar quase que de cabeça, eu fui. Com medo, desesperada, quando eu ligava a câmera e não dava ninguém, eu ficava puta, eu ficava triste, eu ficava nervosa. Quando eu comecei a gravar a história, eu me sentia uma idiota. Quando eu comecei a falar, eu achava que eu tava falando merda. E eu acho que eu tô falando besteira, eu acho que ninguém vai querer me ouvir. Ah, eu acho que eu tô falando coisa. Aí depois eu comecei a observar outras pessoas que falavam coisas que eu falava. Eu falei, mas se fulano tá falando, então acho que tem a ver. E eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. E fui procurando o melhoramento. Qual a sua motivação de vida? Cara, uma coisa que me move muito são os meus filhos. Muito. Tipo, os meus filhos, porque eu quero dar orgulho aos meus filhos. E, obviamente, eu quero viajar, eu quero rir, eu quero ter grana pra um dia passear lá em Nova York. Caralho, gente, a gente precisa sonhar, saca? Eu quero comprar outro apartamento, eu quero viver de aluguel, eu quero os meus 65 anos de idade, eu quero dar aula. Não pra poder viver, né, matar ou morrer, mas pra continuar viva. Quero rir. Qual a tua motivação? Tu tá sonhando? Você tem um sonho? Eu tinha o sonho de reformar meu apartamento. Pufo, consegui reformar meu apartamento. Agora eu tenho outro sonho, eu estou correndo atrás. Vai me demandar um pouco mais de tempo, porque é bem mais caro. A economia hoje não está me ajudando muito, né, para poder conquistar aí o meu próximo objetivo de vida. E que também tem os sonhos que não estão relacionados a bens materiais, mas uma questão profissional e que já tá agendado. Eu tô assim, tem hora que eu falo com Deus assim, meu Deus, que incrível que eu estou vivendo na minha vida, que eu imaginei que ia viver só em 2025, eu tô vivendo agora. Cara, gente, me fudi pra caramba. Muito, mas aqui não quis antecipar nada, tá? Eu não quis antecipar nada. Só que quando eu fiz o planejamento, eu não coloquei uma expectativa alta. Eu já estava acostumada a me fuder, então eu coloquei uma baixíssima expectativa. Eu tenho até uma irmã, minha amiga, que ela fala assim, ai Dani, tudo pra você já vem na conotação negativa. Eu falei assim, não, cara, é porque é assim, eu diminuo as expectativas, porque se vem uma parada boa, eu fico muito feliz. Agora, se eu aumento a expectativa e não dá certo, eu fico frustrada. Aí eu fico o quê? Mal, eu vou querer deitar na minha cama em posição fetal. Por quê? Porque é assim que funciona. Qual a sua motivação? Independente do ciclo que você tá passando, por exemplo, eu passei por um ciclo de pós-divórcio, eu passei por um ciclo de reconstrução de vida. E eu sempre falo isso comigo, inicialmente, e também com as minhas clientes. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a não me cobrar. Eu comecei minha vida tem apenas 3 anos. Ai, Dani, mas não. Eu comecei a minha vida com apenas 3 anos. Eu vim de um divórcio onde eu fiquei com metade de um apartamento, 2 filhos nas costas e só não tinha dívida nenhuma, mas também não tinha dinheiro. Eu comecei com 0 dívida, meio apartamento, que eu tenho que pagar metade, e 2 crianças nas costas. E é isso. Eu comecei a minha vida tem 3 anos. Então vou ficar correndo pra quê? Se você corre sem olhar a paisagem, você não vai ter história para contar, amiga. Entendeu? Hoje eu tenho aqui várias histórias para contar, coisas que eu vivi em só 3 anos. Quando eu paro e falo, caralho, em 3 anos eu vivi 10 anos. Porque em cada situação eu estive presente, na situação ruim, na situação boa, que tá na situação boa é bom, né, gente? Mas na situação ruim eu estive presente. Eu não quis falar assim, eu não quero isso. Eu não quero isso. Não, eu não quero isso, mas eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. E sim, momentos eu fiz com raiva. Com raiva. Com raiva.
tipo, raiva. Eu falei assim, agora eu vou. E não tem plano B, não tem plano C. Os planos que tem é fazer o plano A dar certo. Eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha escolha, o empreendedorismo era a minha única saída e foi a única porta que eu vi e a única que eu entrei e continuo nela. Eu não olho para o lado e falo assim, eu tenho ali uma outra oportunidade de ir para X. Não, eu tô aqui, ó, focada na única porta que eu vi, que eu enxerguei e que eu continuo nela. Óbvio que a gente vai fazendo os planejamentos, né? E não vou entrar na parte técnica, mas mais na parte emocional. Pra gente que é mulher, mãe solo, é um enorme desafio. Enorme desafio. Mas hoje, e às vezes algumas pessoas respondem aqui no meu direct assim, ai, Dani, um dia vai chegar uma pessoa que vai cuidar de você e dos seus filhos. Gente, eu não quero ninguém que cuide de mim e dos meus filhos, eu não preciso de ninguém que cuide de mim e dos meus filhos. Os meus filhos têm um pai. Os meus filhos têm um pai. E que hoje cumpre aquilo que tem que ser cumprido em termos de paternidade. Pum! Isso aí é a responsabilidade dele. E tem que ser assim. Ah, mas porque tem homem, então ele é um cocô, caralho. Só que eu não coloco a minha felicidade mais na mão de ninguém. Eu tenho que ser feliz. E aí, caso aconteça de alguém aparecer, vai partilhar dessa minha felicidade. Não porque eu preciso que cuide de mim e dos meus filhos. Não preciso, não. Eu me viro super bem sozinha. E se eu tiver que ficar sozinha mais X tempo, X tempo. Só que o que você quer? Eu sempre adotei, eu sempre falo isso com todo mundo. Falo isso já há bastante tempo, inclusive, desde que eu me divorciei. Casamento não é uma coisa que eu quero pra mim. Casamento que eu digo, gente, casamento tradicional. Esse negócio de ficar morando na mesma casa. Não quero isso mais. Por quê? Porque eu vivi isso. Sabe? Eu sei como funciona. Agora eu quero viver outra coisa. Eu quero viver uma coisa que eu não vivi ainda. Eu quero rir, eu quero sair, eu quero conversar, eu quero bater papo. Não todo dia. Porque eu trabalho pra caralho e a minha priori vai ser sempre os meus filhos e o meu trabalho. Quero rir. Você quer rir? Você tá rindo? Tu tá vivendo como mulher? Não como mãe, não como esposa, mas como mulher? Se questiona hoje. Pensa, estou vivendo como mulher? Como mulher. A gente precisa disso, gente. Senão eu vou ser igual a minha mãe. Eu vou chegar aos meus 70 anos de idade com enorme remorso porque eu não vivi nada, porque eu fiquei ali agarrada num pensamento fixo de uma coisa que nunca aconteceu e jamais aconteceria. Não, não quero isso. Não quero um pai pros meus filhos. Meu filho tem pai, porra. Fiz filho com dedo. E se eu tiver que... Gente, eu faço tudo sozinha. Se tiver que viajar, eu viajo sozinha. Eu faço tudo sozinha. Pra mim, isso é super tranquilo. Eu sei coisas... Lá atrás, eu não sabia coisas que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. O que eu jamais aceitaria. O que eu jamais aceitaria era um relacionamento tóxico, abusivo. Uma coisa que eu vi quando o meu ex-marido foi embora e que eu gostei demais era de ficar sozinha na minha casa. Que coisa, né? Eu gosto disso. E aí, na minha cabeça foi, eu não quero mais um casamento tradicional. Se eu tiver que namorar com alguém, vai ser lá na casa dele e eu aqui na minha casa. Tadã! E é isso. E a gente pode ficar pro resto da vida desse jeito, igual uma tia minha fez. Ela tinha um namorado, casou, teve filho, ele tinha filhos e cada um tinha a sua vida. E eles namoravam, ele tinha a casa dele, ela tinha a casa dela. Não sei nem porque eu tô falando isso, mas talvez você precise ouvir. E viveram juntos até ele morrer. Até ele morrer. E eles só se separaram porque o cara morreu. Tipo assim, morreu. E quando eu vejo a minha tia falar sobre esse relacionamento que ela tinha, cara, é lindo. É lindo. A gente às vezes fica batendo numas teclas que não faz bem pra ninguém. Porque na realidade não é o que você quer.
Eu tenho amigas que querem casar, vestir de noiva e tudo mais. Eu tenho. E legal isso, muito bacana. É bom pra você. Não quer dizer que seja bom pra mim. Porque não é o que eu quero. Aí as pessoas falam assim, você tá dizendo isso agora. Eu não, gente. Não viaja. Vamos se desenrijecer. Vamos olhar as coisas com um pouquinho de racionalidade. Eu não sou uma menina igual eu era lá atrás, quando eu me casei. Eu sou uma mulher velha de 36 anos que tenho 2 filhos para poder cuidar e para poder criar e um planejamento da minha vida. Eu vou ficar aqui esperando a porra de um príncipe encantado? Se você fizer isso, amiga, e não correr atrás da sua vida, infelizmente você vai ser só mais uma pessoa que vai chegar lá no fim, do fim quase. Ai, porque eu podia ter feito isso. Não viveu, não viajou, não viu gente, não riu, não transou, não nada, não fez porra nenhuma, viveu pra outra pessoa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz isso, amiga. Qual a sua motivação? Faça nem que seja com raiva. O que você quer? Qual é o seu sonho? E para tudo isso, a gente precisa do autoconhecimento. Eu só consegui identificar essas coisas na minha vida com muita clareza, o que eu queria, o que eu não queria. E talvez algumas pessoas não entendam, porque não se conhecem e vivem uma vida pautada por outras pessoas. Só que quando eu me conheci a ponto de isso eu quero pra minha vida. Não, isso eu não quero pra minha vida. Eu gosto disso aqui. E é isso aqui que eu quero. Não aceito menos do que isso. Você hoje se conhece? Qual tem sido a motivação da sua vida? Você está sonhando? Você está sonhando? Você está sonhando? A gente precisa sonhar primeiro. E aí, beleza. Se tem alguém, ele vai partilhar disso com você. Se for parceiro. Se não for, amiga, é encosto. Mete o pé. É encosto. Cada um ali tá se enganando. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Mas a gente não é mais menino. Eu não falo com criança aqui, eu não falo com adolescente, eu falo com mulher velha. Eu falo com mulher velha. Ou a gente entende qual ciclo que a gente tá, ou a gente entende a idade que tem, ou a gente entende a bagagem que a gente tem, ou a gente vai ficar fadada a não ter nada na nossa vida, a não realizar nada, a não viver, a não sorrir, a não rir, a não sonhar. Nossa, gente, não tem nada melhor do que isso. Você tá sonhando, amiga? Sonhe, coloque no papel, busque o autoconhecimento, e que vai ser o tema da live de amanhã. Vai ser autoconhecimento. Para quê? Para que você possa identificar aquilo que é o seu sonho, seu, apenas seu, e realizar. Se conhecer. O que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Os limites que você quer impor para as pessoas. E pessoas precisam de limites. Então, ó, até amanhã, às 7h15 da manhã. E eu espero poder ter ajudado. Sempre é o intuito, com a minha experiência pessoal. As 3 últimas lives que eu fiz fala bastante da minha experiência pessoal, tá? De coisas que eu fiz, de coisas que eu não deveria ter feito. E a partir de amanhã eu vou trazer mais questões técnicas, tá? Sobre os assuntos, no caso, autoconhecimento. Vou falar sobre inteligência emocional e empreendedorismo. E vou falar sobre sonhos na sexta-feira pra gente encerrar esse setembro amarelo. E a live vai ficar salva e também vai estar lá no YouTube. Todas as lives estão no YouTube, dá pra, tipo, maratonar, assistir, parar, ouvir. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada por quem ficou até aqui e eu espero sempre ajudar vocês. Beijo, muita luz.